Descubra o método de oração que Jesus usava para transformar vidas. Você só vê oração mecânica nas igrejas. Muitos pastores ensinam a repetir frases decoradas, mas o Espírito Santo já não habita nas repetições. Essa geração perdeu o temor e a intimidade com Deus. Transformaram o Evangelho em motivação humana e a oração poderosa virou performance. A religião se tornou teatro, mas Deus conhece os corações. Sua mente está cheia de vozes e você não consegue orar. Você se sente hipócrita ao falar com Deus. Você já chorou tantas vezes pedindo ajuda, mas o silêncio te mata. Você carrega culpa e vergonha todos os dias. Você sente que sua oração não passa do teto. Mas e se o problema não fosse Deus? E se o erro estivesse na forma como você ora? Jesus deixou um método de oração que transformava realidades, curava corações e abria o céu. Não era uma técnica de oração, mas uma conexão viva com o Pai Nosso. O segredo não está em pedir, mas em adorar primeiro, reconhecer a santidade do Pai antes da necessidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Este roteiro vai revelar o que Jesus ensinou sobre oração verdadeira, oração sincera, oração com fé e oração que transforma. Você vai entender por que muitas orações são bloqueadas e como a presença de Deus pode voltar a fluir quando o coração se rende. Não se trata de palavras bonitas, mas de relacionamento com Deus, oração diária, oração com propósito e oração com perdão. Prepare-se. O segredo espiritual que Jesus usava para se conectar ao Pai está prestes a ser revelado. E quando você entender, sua vida de oração nunca mais será a mesma. Você sentiu, essa palavra é para mim. Foi como se tivessem descrito sua alma em voz alta. Cada frase parecia arrancada do seu coração. E quando você ouviu, não conseguiu conter as lágrimas. Você se viu ali, entre os ruídos internos, os silêncios de Deus e a sensação de orar sem ser ouvido. Foi como se o Espírito Santo tivesse te exposto. Se é a primeira vez que você chega aqui, saiba. Isso não é religião, é um despertar, um chamado, um reencontro com o Pai. Se você já caminha conosco há tempo, sabe que cada palavra aqui é para quem busca a oração verdadeira, intimidade com Deus e uma fé que atravessa o deserto. Não importa se você está voltando ou começando agora, você não chegou por acaso. Você foi trazido pelo céu para ouvir aquilo que sua alma grita em silêncio. Me ensina a orar de verdade, como Jesus orava. Quando a oração parece não passar do teto, você tem medo de morrer e não ser salvo. Sente como se estivesse cercado por pessoas, mas completamente sozinho por dentro. Já pensou em desistir da vida? Não por falta de força, mas por não ver mais propósito. Você fala com Deus, mas parece que Ele se calou. Sua alma grita, mas o céu permanece em silêncio. Você sente que perdeu sua essência, chorou tanto por dentro que nem lágrimas tem mais. Essa sensação é real. Muitos vivem esse vazio, essa ausência de respostas. Você dobra os joelhos, mas parece que a oração não encontra saída. Como se batesse no teto e voltasse, deixando só o eco da frustração. E o coração pergunta: será que Deus ainda me ouve? A oração sincera virou um grito abafado pelo medo, pela vergonha, pela culpa. Há dias em que o cansaço é tão grande que até orar dói. O silêncio de Deus pesa mais do que 1000 palavras. Mas o que Jesus ensinou sobre isso? Quando os discípulos pediram, ensina-nos a orar, Ele não deu uma fórmula,
mas revelou o método de oração que abre os céus, começando com o que muitos esquecem: adorar antes de pedir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Antes de qualquer súplica, Jesus nos lembrou de quem estamos diante. A presença de Deus não se manifesta no desespero apressado, mas no reconhecimento da sua grandeza. A verdade é que muitos não oram mais, murmuram. Chegam diante do Pai como se ele fosse um funcionário do céu, obrigado a cumprir exigências. Mas Deus não responde ordens. Ele ouve corações, corações que reconhecem, corações que se rendem. A oração que transforma começa com adoração. E quando você começa honrando quem Deus é, algo dentro de você muda. A ansiedade diminui, a alma encontra repouso, o coração se alinha ao céu. Você não ora mais apenas para ser ouvido, você ora porque deseja estar perto. O Salmo 100 grita isso: entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. É esse o início do caminho: gratidão antes do pedido, louvor antes da súplica. Jesus vivia isso. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele começava em comunhão com o Pai. Ele orava de madrugada, sozinho, em silêncio, não porque estava em crise, mas porque amava a intimidade com Deus. É por isso que quando a tua oração parece não passar do teto, talvez o problema não seja o teto, mas a ausência de adoração no início. Muitas orações são bloqueadas porque nascem da pressa e do desespero, não da reverência. Orar não é despejar palavras, é alinhar o coração. Talvez você esteja tentando convencer Deus a te dar algo, quando Ele só quer transformar quem você é. Talvez você repita frases decoradas, enquanto o céu espera a tua verdade. Oração poderosa não é a mais bonita, é a mais quebrantada. Você pode estar pedindo por um milagre, mas o maior milagre acontece quando sua oração com fé reconstrói sua alma. Quando você volta a falar com o Pai, não como quem exige, mas como quem confia. Acredite, Deus ouve até o sussurro mais fraco, mas Ele responde corações rendidos. E se tudo parece mudo, não desista. A oração verdadeira é mais ouvida no silêncio do que no barulho da performance. A jornada está só começando. E agora que seu coração começou a se expor, você está mais perto da resposta do que imagina. O impacto da oração verdadeira. Essa oração mudou a sua vida. Você chorou ouvindo essa palavra. Foi como se Deus estivesse falando contigo, diretamente. E naquele instante, tudo fez sentido. Foi forte, tão forte, que você desejou que todos como você ouvissem o mesmo chamado. Porque no fundo você sabe, negligenciar a oração foi um erro, mas agora algo despertou. Você se arrepende profundamente e se lembra daquela época em que você orava com sinceridade, quando o quarto era altar e o chão era sagrado. Ali não havia plateia, não havia preocupação com palavras bonitas, era só você e o Pai. Aquele tempo em que orar era respirar, em que o coração pulsava fé e os olhos se enchiam de lágrimas. Você não pedia grandes coisas, você só queria sentir a presença de Deus. E sentia, era íntimo, era real. Mas o tempo passou e a correria da vida apagou o fogo. As distrações foram invadindo, a oração poderosa virou um sussurro ocasional. As madrugadas de clamor deram lugar a redes sociais, cansaço e desânimo. Você até tenta voltar, mas sente-se distante. E o que era oração verdadeira virou obrigação religiosa.
Só que o coração lembra, ele ainda sabe o caminho. E quando ouve palavras como estas, ele se derrete. Porque há uma voz dentro de você dizendo: volta a orar como antes. Não por medo, não por culpa, mas por saudade. Saudade da intimidade com Deus, da conexão pura, sem distrações. Jesus sabia disso. Ele não ensinou uma técnica de oração, mas um estilo de vida. Ele se retirava para estar com o Pai, mesmo sendo filho. Ele orava não por desespero, mas por amor. Porque para Jesus a oração era mais do que palavras, era encontro. E é isso que está faltando. A geração atual substituiu o encontro pelo discurso. Trocaram a adoração pela performance. Transformaram a oração em teatro, quando na verdade ela é relacionamento com Deus. Talvez por isso você sentiu tanto impacto, porque essa palavra te lembrou do que é verdadeiro. Ela não veio para te acusar, mas para te lembrar: você ainda pode voltar. Ainda pode dobrar os joelhos e sentir o céu se abrir, porque Deus não te abandonou. Você só precisa abrir o coração novamente. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Pai em secreto. Não é sobre quem vê, é sobre quem ouve. E o Pai ouve quando o coração fala. A oração sincera tem esse poder. Ela não precisa de palco, precisa de verdade. Você pode ter se calado por muito tempo, pode ter deixado o altar coberto de pó. Mas hoje algo acendeu de novo. Você lembrou de quem era quando chorava diante de Deus sem vergonha. E esse arrependimento que arde é o primeiro passo para voltar. A oração que funciona não nasce da técnica, mas da humildade. Não se trata de convencer Deus a fazer algo, se trata de se entregar à vontade dele. Quando você ora com fé, com verdade, com rendição, algo muda. Você muda. Não é à toa que essa palavra te tocou. Ela veio como cura, como resposta, como recomeço. Você chorou porque se lembrou de quem você é no secreto. Você ouviu como se o céu tivesse te chamado pelo nome. E se você sente isso agora, então entenda, é hora de voltar, de fazer da oração diária o seu respirar, de deixar a oração cristã, simples e verdadeira, ser a ponte entre seu coração e o do Pai. Não importa quanto tempo você ficou longe. Hoje, o céu te chama para perto outra vez. A oração que ninguém vê. Ela finge que está bem na igreja, mas está quebrada por dentro. Canta, ora em público, sorri, mas por dentro está em pedaços. Ele já deixou de orar por vergonha dos próprios pecados. Ficou em silêncio diante de Deus, porque acreditou que não era digno nem de falar. Só Deus sabe o que ela faz escondido. Coisas que ninguém imagina, mas que ela mesma carrega como correntes na alma. Ele pensou em abandonar tudo, inclusive a fé, não porque não ama a Deus, mas porque se perdeu dentro de si. Ela está no louvor da igreja, mas se sente vazia. As notas saem da boca, mas o coração não vibra mais. Existe uma dor silenciosa que ninguém percebe. A dor de quem serve no altar, mas não consegue mais dobrar os joelhos no secreto. De quem fala sobre oração, mas não consegue mais orar com sinceridade. De quem ensina sobre a presença de Deus, mas sente que foi deixado de lado. Essa é a realidade de muitos. A oração cristã virou discurso e não refúgio. A oração evangélica se tornou pública, mas o quarto ficou esquecido. Falta a oração que ninguém vê, aquela que só o céu escuta, aquela que não é feita com palavras ensaiadas, mas com gemidos da alma. Jesus falou sobre isso. Ele condenou os que faziam orações em praças só para serem vistos.
e elogiou aquele que, em silêncio, derramava o coração diante do Pai. Porque oração eficaz não depende de quem escuta na terra, mas de quem escuta no céu. A verdade é que muitos estão esgotados por dentro, e quanto mais expostos estão diante das pessoas, mais invisíveis se sentem diante de Deus. Porque a oração que transforma é aquela que nasce no arrependimento, na entrega, na verdade que ninguém mais vê. É por isso que tantos já pararam de orar, porque acham que precisam estar limpos para falar com Deus. Mas o Evangelho de Jesus nunca foi sobre perfeição, e sim sobre rendição. Deus nunca rejeitou um coração quebrantado. Ele rejeita a aparência vazia, mas nunca um pecador arrependido. O que Deus espera de você não é um discurso religioso, é um sussurro sincero, é o grito de quem não aguenta mais fingir, é a lágrima de quem já não sabe como voltar, é o silêncio do coração que só quer ser ouvido. A oração verdadeira não precisa de holofotes, ela precisa de verdade, de alguém que reconhece: eu pequei, eu falhei, mas eu ainda quero voltar. De alguém que, mesmo em vergonha, ainda chama Deus de Pai. De alguém que perdeu o rumo, mas ainda acredita que existe graça. Não importa o que você fez escondido, não importa há quanto tempo você não ora, a oração com fé pode recomeçar agora. No meio da sua confusão, Deus ainda está ouvindo. Mesmo que você se sinta vazio, Ele está esperando. Talvez você esteja no altar, como aquela mulher no louvor, mas sem forças por dentro. Talvez você esteja cercado por amigos na igreja, mas se sente o mais distante do céu. Mas Deus não te vê como os outros te veem. Ele olha para o que ninguém mais consegue enxergar. E é ali que a oração poderosa acontece, no lugar secreto entre você e Ele. Você pode recomeçar, não importa o que pensaram ou disseram. Você ainda pode dobrar os joelhos e dizer: Pai, eu voltei. E quando essa oração sincera subir, ela não voltará vazia. Porque a oração que ninguém vê é a que mais toca o coração de Deus. A oração como Jesus fazia, é disso que vocês precisam ouvir hoje. A alma está cansada de repetições vazias, de fórmulas que não funcionam, de promessas que nunca se cumprem. Quantas vezes você se perguntou: como eu posso orar como Jesus orava? Qual é o segredo dele? Por que quando ele falava com o Pai, o céu respondia? E por que parece que Deus não está te ouvindo mais? A verdade é que muitos aprenderam a repetir orações, não a se relacionar. O que era para ser um encontro se tornou um discurso. Oração verdadeira virou hábito mecânico e a intimidade com Deus foi substituída por palavras decoradas. Mas Jesus nos ensinou outro caminho. Ele disse: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus não fazia da oração um ritual, ele fazia dela uma rendição. Ele não falava muito para impressionar, falava pouco e com entrega. E quando orava, não era com frases prontas, mas com o coração exposto. Por isso, o céu sempre estava aberto para ele. Você já se pegou falando com Deus só por obrigação? Já começou a oração diária, sem vontade, apenas para cumprir um compromisso espiritual? Mas será que você pode orar mesmo quando não sente vontade? A resposta é sim. Porque orar não é sobre o que você sente, é sobre o que você crê. Oração com fé nasce muitas vezes na ausência de sentimentos. Ela se firma na decisão de se manter conectado, mesmo quando tudo dentro de você quer se calar. Jesus orava de madrugada, em silêncio, quando todos dormiam.
Ele buscava o Pai, mesmo sem uma lista de pedidos. Era a oração por comunhão, não apenas por socorro. Ele orava antes das grandes decisões, mas também no cotidiano simples. E essa é uma das perguntas mais profundas. Existe uma hora certa para você orar? A melhor hora é aquela em que o teu coração está disponível. Não importa o relógio, importa o lugar do teu espírito. Pode ser na madrugada ou no trânsito, na cozinha ou no quarto escuro. Deus não espera um horário, Ele espera uma entrega. A oração cristã não depende de cenário, depende de verdade. Você pode estar rodeado de vozes, mas quando fala com o Pai, só sua voz importa. Você pode estar sem forças, mas se abrir a boca em sinceridade, os céus se movem. A oração que transforma não espera emoção, ela se firma em decisão. Muitos pararam de orar porque não sentem mais nada. Mas Jesus nunca disse que orar era sobre sentir. Ele disse que era sobre se submeter. Seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais poderosa que existe. Quando você ora como Jesus orava, algo muda. Você não apenas fala, você se alinha. Sua alma se aquieta, sua mente encontra paz, a ansiedade recua e o Espírito Santo começa a agir. A diferença entre orar e repetir é simples. Na repetição, você fala por hábito. Na oração, você fala por fé. Na repetição, suas palavras são vazias. Na oração, suas palavras são sementes. Deus não resiste a uma oração plantada no solo do arrependimento e regada pela fé. Ele ouve quando você ora sem fingir. Mesmo que as palavras sejam poucas, se forem verdadeiras, Ele se move. Você não precisa de fórmulas, precisa de entrega, precisa orar como Jesus, em espírito, em verdade, em rendição. Então sim, você pode orar agora, mesmo cansado, mesmo sem saber o que dizer, mesmo sem sentir nada. Apenas feche os olhos e diga: Pai, estou aqui. E deixe que o céu te ensine a orar de novo. Quando a Bíblia grita, ore sem cessar. Você ouviu? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Palavras simples, mas que ecoam como um chamado urgente à alma. Como manter o coração em constante oração em meio a tanto barulho, correria e cansaço? Como sustentar uma conversa com Deus quando o mundo inteiro tenta te silenciar? Ele comentou outro trecho, Mateus 6,6. Entra no teu quarto e ora em secreto. É no secreto que a oração poderosa acontece. Não é sobre o volume da voz, mas sobre a entrega do coração. Deus vê o que ninguém vê. E no silêncio do teu quarto, Ele responde com paz. Aquela paz que o mundo não entende. Ela lembrou. Romanos 8,26. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, porque há dias em que nem sabemos o que dizer, dias em que a dor é maior do que qualquer palavra, mas o Espírito Santo traduz suas lágrimas em intercessão. Ele pega os seus silêncios e os transforma em súplicas eficazes diante do trono do Pai. Essa é a beleza da oração com fé. Ela não depende da tua eloquência, mas da tua entrega. Você citou Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E quando essas palavras saíram da tua boca, o céu se moveu. Porque Deus nunca rejeitou um coração quebrantado. Ele não ignora quem clama por pureza. Ele responde quem se rende. Muitos disseram, Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E é essa verdade que mantém tantos de pé. Saber que mesmo no vale, mesmo na queda, mesmo no arrependimento mais profundo, Deus se aproxima.
Ele não foge da dor humana, ele a habita. E ali, no chão onde muitos desistem, ele te levanta. A Bíblia inteira é um grito por oração, não como rito, mas como vida. Não como regra, mas como relacionamento. A palavra de Deus não chama apenas para pedir, mas para estar. Estar em comunhão, em dependência, em humildade. A oração diária não é um dever, é um privilégio. É o respiro da alma. É o fio que nos conecta ao céu quando tudo na terra desaba. Você pode estar cansado, distraído, sobrecarregado, mas se dobrar os joelhos ou até mesmo sussurrar, Pai, estou aqui, o céu escuta. A oração evangélica, ensinada por Jesus, não é para ser usada como fórmula repetitiva. Ela é para ser vivida como caminho de intimidade. O Pai Nosso não é uma reza fria. É um mapa de reconexão com o coração do Pai. Orai sem cessar não é sobre falar sem parar. É sobre manter a alma em estado de comunhão. É saber que mesmo em silêncio, seu coração pode estar alinhado com o céu. É orar enquanto anda, enquanto trabalha, enquanto chora, enquanto espera. Porque orar é viver conectado. A oração que transforma está disponível a qualquer hora, em qualquer lugar. Não precisa de cenário, precisa de verdade. Não depende da tua força, mas da tua rendição. E quando você começa a viver assim, o mundo pode até tentar te abalar, mas nada te tira da presença. Talvez tudo esteja difícil, talvez suas forças estejam no fim, mas o Espírito Santo intercede por você agora. Ele conhece suas dores, ele traduz suas lágrimas, e ele está te chamando de volta ao secreto. Não desista da oração sincera. Não abandone a fonte. Não silencie o que o céu espera ouvir. Ore sem cessar. Porque enquanto você ora, Deus trabalha. E quando você se conecta, o impossível se torna real. Quando a fé morre aos poucos, você se afastou de Deus por causa da frieza da igreja. Aquele lugar que deveria te aquecer se tornou um ambiente gelado, cheio de julgamentos, aparências e vazio. Você esperava ser abraçado, mas foi ignorado. Esperava escutar o céu, mas só ouviu vozes humanas. E foi ali que você começou a morrer por dentro. Você parou de orar porque achou que Deus te abandonou. Quando dobrou os joelhos, tudo parecia seco. Quando abriu a boca, parecia que ninguém escutava. A alma gritou, mas o céu ficou em silêncio. E você acreditou que estava só. Você precisa reencontrar sua fé. Ela está morrendo dentro de você. A chama que um dia queimava agora é quase cinza. Você lembra dos dias em que chorava na presença do Espírito Santo, dos momentos em que a oração era natural, viva, real. Mas hoje, tudo parece distante. Você perdeu o temor do Senhor e não sabe mais como voltar. A voz de Deus está longe. Os princípios estão embaçados. E dentro de você, uma pergunta silenciosa ecoa. Será que ainda sou salvo? Você já nem sabe, porque a culpa, a rotina, os erros, tudo foi te afastando. E agora, mesmo quando sente que o Espírito Santo te chama, você não ouve mais, como se estivesse surdo espiritualmente, como se houvesse uma parede entre sua alma e o céu. Mas há um caminho, e ele começa com algo que poucos entendem: converter-se todos os dias. Sim, todos os dias. Não basta ter tido um encontro com Deus no passado. É preciso renovar o coração no hoje. Dobrar os joelhos e dizer: Pai, ainda sou teu, mesmo falho, mesmo fraco, mesmo longe. Você tem pedido perdão.
Não apenas pelos pecados, mas por não entender os caminhos dele, porque há momentos em que você não entende por que sofreu tanto, por que foi rejeitado, por que as orações ficaram sem resposta. E tudo isso te fez desacreditar até do amor que antes te sustentava. Você quer viver o amor de Cristo, mas não sabe por onde começar. O coração está endurecido, as feridas estão expostas, e o medo de voltar e ser rejeitado outra vez te paralisa. O fardo tem sido pesado demais, e você não consegue carregar sozinho. As noites parecem eternas. A alma está cansada, a mente confusa, mas é nesse ponto que a oração verdadeira precisa nascer. Não como um discurso, mas como um grito. Jesus, me socorre. Eu não sei mais como andar. A oração com fé não exige palavras bonitas. Ela exige verdade. Mesmo que seja só um suspiro, mesmo que você só consiga dizer, me ajuda, é o suficiente para o céu se mover. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode estar no fim das forças, mas ainda está no lugar certo, porque o fim da tua força é o início do poder de Deus. Você não precisa se sentir pronto para voltar, precisa apenas reconhecer que está longe e dizer com sinceridade, Pai, eu não sei como recomeçar, mas eu quero sentir novamente o teu Espírito. Quero ouvir novamente a tua voz. A oração que transforma pode começar agora, mesmo com dúvidas, mesmo com medo, mesmo em silêncio. Deus não está esperando perfeição, está esperando arrependimento, está esperando o retorno de um filho que, mesmo tropeçando, ainda quer voltar para casa. E se você chegou até aqui, saiba, o céu está esperando o teu primeiro passo. Porque quando a fé parece morrer, é ali que a graça de Cristo se revela. O dia em que a palavra te quebrou, essa palavra foi como uma espada no teu peito. Ela atravessou camadas que você nem sabia que ainda existiam, desenterrou lembranças, mexeu com segredos e te colocou frente a frente com o espelho da alma. Você ouviu e chorou muito. Era exatamente o que você precisava escutar. Não era uma mensagem comum, era o céu te chamando de volta. Era o Espírito Santo te puxando pela alma e dizendo, chega, já é hora de voltar. Hoje você se converteu ao Senhor Jesus com entendimento e arrependimento. Você não apenas sentiu, mas compreendeu. Entendeu onde caiu, por que caiu e quem te esperava de braços abertos esse tempo todo. Você não justificou seus erros, não tentou se defender. Você foi tomado por vergonha da sua caminhada, pelas vezes que ignorou a voz de Deus, pelas orações que não fez, pelas desculpas que deu. Essa palavra confrontou tudo o que você é, não poupou suas máscaras, não aliviou suas dores, mas também não te condenou. Ela te mostrou que ainda há tempo, tempo de mudar, tempo de reconstruir, tempo de se alinhar com o coração do Pai. Você estava passando roupa e chorou ouvindo essa pregação. Porque não importa o que você esteja fazendo, quando o céu quer falar contigo, ele fala. Ele te encontra no comum, no simples, no cotidiano e transforma o ordinário em altar. Ali, no meio das tarefas, sua alma foi tocada e a oração sincera brotou sem esforço. Você orou de novo, não porque alguém mandou, mas porque algo dentro de você implorou por reconciliação. Há dias em que Deus não fala com trovões, mas com verdades sutis, e essas verdades te quebraram, porque você sabia que precisava ouvir tudo aquilo, e o que te feriu também te curou.
A oração que transforma não nasce apenas do arrependimento. Ela nasce da compreensão do amor. Quando você percebe que mesmo falho, ainda é chamado de filho, mesmo distante, ainda é procurado, mesmo quebrado, ainda é desejado por Deus. Você percebeu que passou tempo demais tentando parecer forte, tempo demais fingindo que estava tudo bem, mas por dentro a alma gritava. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, ela foi ouvida. Jesus te encontrou. Na tua rotina, no teu silêncio, na tua vergonha, e estendeu a mão, não para te acusar, mas para te levantar. Agora o que resta é decisão. A decisão de continuar orando, mesmo que ainda doa. De permanecer, mesmo quando vacilar. De buscar, mesmo quando parecer longe. Porque o que começou com uma lágrima, vai terminar com um recomeço. A oração com fé que brotou hoje foi real, foi autêntica, foi o primeiro passo de uma jornada nova. E não importa quanto tempo você tenha perdido, Deus pode restaurar tudo em um instante. O que importa é o que você faz a partir de agora. Você pode decidir continuar fingindo, ou pode escolher viver a verdade que te libertou. Você pode se calar, ou pode fazer da sua voz um clamor diário, uma oração poderosa que move o céu, não porque é bonita, mas porque é verdadeira. Hoje, você foi quebrado, mas foi quebrado pelas mãos certas. E o que Deus quebra, Ele também cura. O que Ele expõe, Ele também cobre com graça. Você não é mais o mesmo. E isso não é emoção, é transformação. Continue. Não pare, não volte atrás, porque o céu já está ouvindo e sua vida de oração acaba de renascer. Você tentou resistir no começo, foi um soco no teu orgulho. Essa palavra te destruiu por completo. Você tentou resistir no começo, racionalizar, justificar suas falhas, mas a verdade chegou como um raio, não deu para escapar. E pela primeira vez, você entendeu que o problema não era Deus, era você. Você sabia que não prestava, mas entendeu que só na cruz há redenção. Não adianta se esconder atrás de aparência, conhecimento ou religião. Só há cura quando se dobra, só há restauração quando o coração desce. Essa palavra te arrancou do lugar da defesa, te colocou de joelhos e naquele momento você pediu perdão a Deus. Não só por erros do passado, mas por viver tentando controlar tudo sozinho, por ter orado mais por interesse do que por amor, por ter usado a oração como ferramenta de socorro e não como comunhão. Você decidiu ser uma bênção para si mesmo e para outros. Não quer mais ser apenas quem pede. Quer ser alguém que transborda, alguém que carrega a presença de Deus, não só para si, mas para curar quem está ao redor. Depois dessa mensagem, você voltou a se converter. Sim, de novo. Porque converter-se não é algo que acontece só uma vez. É um movimento contínuo de arrependimento e alinhamento. E o Espírito Santo começou a restaurar áreas que estavam destruídas há anos. Seu coração, sua mente, sua identidade. Você agradeceu porque essa palavra salvou sua vida e sua casa. Você viu a mudança começar em você e se espalhar. Teu lar, que antes era cheio de tensão, agora começa a respirar paz. A oração voltou para o ambiente. O nome de Jesus ecoa novamente nas tuas paredes. E você sabe, foi Ele que entrou e transformou tudo. Você decidiu assistir essa mensagem várias vezes, porque cada vez que ouve, algo novo se revela. E não é sobre a eloquência do que foi dito, é sobre a voz de Deus que agora você consegue ouvir de novo. Aquela voz que parecia ter se calado, mas que só estava esperando você se quebrantar.
A oração sincera sempre foi o caminho. Mas o orgulho espiritual te cegava. Você achava que sabia orar, achava que estava bem com Deus. Mas por dentro, a alma estava seca. Jesus contou sobre 2 homens que oraram. Um fariseu que se exaltava e um publicano que só dizia: tem misericórdia de mim. Quem desceu justificado? O que se humilhou? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A oração verdadeira não nasce da performance, ela nasce da humildade. Nasce quando você diz: eu falhei, eu preciso do teu perdão, eu me rendo. Você percebeu que quanto mais tenta se mostrar forte diante de Deus, mais longe fica dele. Mas quando se quebra, ele te reconstrói. Quando confessa, ele te abraça. Quando se arrepende, ele transforma. Não é sobre repetir palavras, é sobre se render. É sobre olhar para a cruz e dizer: foi por mim, eu aceito, eu me entrego. A partir de agora, sua vida de oração não será mais motivada pela vaidade, mas pela verdade. Você orará porque precisa dele, porque ama, porque reconhece que sem ele nada faz sentido. E quando essa oração brotar do fundo da alma, os céus se abrirão. Milagres acontecerão, mas o maior milagre será dentro de você. Ser alguém que ora como quem vive e vive como quem ora. Quando a família não vive o que você crê, seus filhos não querem saber de Deus, e isso dói em você. Você os criou com princípios, ensinou o caminho, orou por eles desde o ventre, mas agora tudo o que você vê é indiferença. Eles zombam da fé, rejeitam a Bíblia, evitam conversas espirituais. E cada palavra de rejeição é como uma facada na alma. Você ora, jejua, clama, mas sente que está orando sozinho. Seu casamento está destruído e a oração já não flui como antes. Antes, vocês buscavam juntos. Agora, mal se falam. O quarto que já foi altar virou campo de batalha. E quando você tenta orar, as palavras travam. O coração está ferido, a mente cheia de acusações e a presença de Deus parece distante. Ela foi traída e desde então não consegue orar com sinceridade. Porque toda vez que fecha os olhos, a dor reaparece. A confiança quebrada também quebrou a comunhão com o céu. Ela não consegue dizer Pai sem lembrar do abandono e sente que por dentro algo morreu. A doença do pai dele o afastou da fé. Ele orava todos os dias, acreditava na cura, mas viu o pai partir. E isso virou um divisor de águas. Desde então, não consegue mais confiar. Pensa, se Deus não ouviu aquela oração, por que ouviria agora? O luto virou bloqueio, e o bloqueio virou frieza espiritual. A família dela ri quando a vê orando. Dizem que é exagero, chamam de fanatismo, desprezam cada gesto de devoção. Ela ora escondida, em silêncio, para não ser alvo de zombarias. Mas no fundo, sente-se rejeitada por aqueles que mais ama. A geração dele foi ferida por religiosidade. Cresceu ouvindo regras, ameaças e condenação. Aprendeu a ter medo de Deus, mas nunca conheceu o amor de Cristo. Por isso hoje, quando ouve sobre oração, sente repulsa, porque o trauma se vestiu de doutrina e a liberdade virou prisão. Sua família não vive o evangelho que você tenta viver. Você fala sobre Jesus, mas eles não escutam. Você compartilha versículos, mas ninguém responde. Eles não entendem por que você chora em oração, por que jejua, por que insiste tanto. Você tenta manter a fé viva, mesmo em meio ao silêncio, à indiferença e à resistência.
Ele perdeu amigos e lugares por tentar viver a verdade. Quando decidiu andar com Jesus, foi excluído de rodas, conversas e até da própria casa. A escolha pela santidade custou relacionamentos, e hoje a solidão pesa. Mas ainda assim ele ora, mesmo sem ter com quem orar, mesmo sem apoio, porque há algo maior do que a aceitação do mundo, a comunhão com o Pai. A oração persistente em meio à rejeição é uma das mais dolorosas e uma das mais poderosas. Quando você dobra os joelhos e clama, mesmo sendo zombado, o céu se move. Deus vê, Deus ouve, Deus honra. Você pode estar vivendo uma guerra dentro da sua casa. Mas lembre-se, você não está sozinho. Muitos choram em silêncio por famílias que não creem. Muitos vivem o mesmo peso, a mesma dor, a mesma batalha. Mas Jesus entende. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos não criam nele, foi desacreditado, humilhado, desprezado, e mesmo assim orou por eles. A oração de intercessão tem poder. Não desista de clamar por quem você ama, mesmo que pareça impossível, mesmo que nada mude por fora. Algo já está acontecendo por dentro. Continue orando pelo filho que se afastou, pelo cônjuge que se fechou, pela mãe que te acusa, pelo pai que zombou, pelos amigos que te abandonaram. Porque a oração com fé atravessa muros, quebra correntes, invade corações. E quando tudo parecer perdido, Deus mostrará que nenhuma oração caiu no chão. Os que carregam culpas secretas, mulheres adultas e maduras disseram sentir saudade das orações das avós. Lembram do cheiro do café pela manhã misturado ao som da intercessão. Aquelas vozes baixas, mãos levantadas e olhos cheios de fé que pareciam mover o céu. Hoje essas mulheres carregam dores familiares, mágoas que nunca foram ditas, culpas por decisões que não podem mais desfazer, e uma solidão que nem o tempo conseguiu apagar. Elas oram, mas sentem que falta algo. Falta aquela simplicidade das orações antigas. Falta a convicção de que Deus está ali, ouvindo, cuidando, como a avó dizia. Falta a oração sincera, não ritual, não protocolar. Aquela que saía da alma. Homens entre 30 e 60 anos confessaram falhas espirituais, afastamento da fé e vergonha por viver uma aparência. Eles sustentam a casa, cuidam da família, sorriem em público, mas por dentro estão em ruínas. Tentaram ser fortes demais por tempo demais, e no meio disso tudo perderam o altar. Alguns pararam de orar há anos, outros ainda dobram os joelhos, mas não sentem mais nada, porque a culpa grita mais alto do que a fé. Culpa por não serem os líderes espirituais que gostariam. Culpa por cederem à tentação, por falarem demais, por se calarem quando deveriam interceder. Eles sabem que precisam voltar, sabem que precisam da presença de Deus mais do que do ar, mas têm medo de olhar no espelho e admitir: eu falhei. A vergonha os travou, e a oração virou um gesto mecânico, vazio, repetido por obrigação. Jovens em crise espiritual contaram sobre a confusão de identidade, a perda de propósito e a pressão por ser algo que não são. Vivem entre o que o mundo exige e o que a fé cobra. Têm medo de decepcionar os pais, a igreja, a si mesmos. Querem orar, mas se sentem sujos. Querem voltar, mas não sabem por onde. Eles ouviram falar de um Deus de amor, mas foram apresentados a um sistema de regras. Aprenderam que errar é fracasso, que cair é imperdoável. E isso criou uma barreira entre eles e o céu.
Agora, muitos se escondem atrás de sorrisos falsos e perfis religiosos, enquanto choram em segredo. Muitos desigrejados comentaram que deixaram de frequentar templos, mas continuam amando a Deus. Foram feridos por líderes, excluídos por irmãos, acusados por estruturas que deveriam acolher. Sentiram mais julgamento dentro das quatro paredes do que no mundo que tentavam evitar. Mas a fé permaneceu. Fraca, quase apagada, mas viva. Eles ainda dobram os joelhos quando ninguém vê. Ainda abrem a Bíblia em busca de consolo. Ainda sussurram: Senhor, não desiste de mim. E Deus não desistiu. Alguns católicos e ex-evangélicos se mostraram tocados pela profundidade bíblica e se identificaram com a ausência de religiosidade. Sentiram alívio ao ouvir que não é sobre placa de igreja, mas sobre a oração verdadeira. Descobriram que Deus não está preso em estruturas humanas, mas habita onde há sinceridade. Essas histórias têm um ponto em comum. Todas carregam culpas secretas, fardos que não aparecem nas redes sociais, dores que não são ditas em público, mas que pesam todos os dias. A boa notícia é que Jesus conhece cada uma dessas dores. Ele sabe o que pesa em seu coração, o que você esconde até de você mesmo, e Ele está disposto a curar. Mas a cura começa quando você fala com o Pai como um filho e não como um estranho. A oração com fé, mesmo atravessada pela culpa, tem poder, porque não é o pecado que impede o céu, é o orgulho. Quando você se quebra, quando confessa, quando se rende, o céu responde. Você pode ter errado muito, pode ter se afastado, pode ter falado: não quero mais saber. Mas Deus ainda quer saber de você. E sua oração poderosa ainda pode nascer hoje. Não importa se você é mulher, homem, jovem, desigrejado ou alguém em busca de reconciliação. O perdão está disponível, a restauração é possível e a vida de oração pode ser retomada. Sem fórmulas, sem máscaras, sem medo. Apenas diga: Pai, me perdoa, me ouve, me ajuda a voltar. E você verá que a graça ainda está de braços abertos para quem deseja recomeçar. Deus ouve mesmo em meio ao pecado? Você compartilhou com sua família. Talvez essa foi a primeira vez que você teve coragem de abrir a boca e dizer: assiste isso, escuta isso, isso aqui é real. E enquanto falava, o coração tremia, porque por dentro uma pergunta te assombrava: Deus ouve você mesmo estando em pecado? Essa dúvida é um peso na alma. É como um eco constante dizendo que você não é digno, que está sujo demais, distante demais, fraco demais para ser ouvido pelo céu. E aí vem a tristeza profunda. Não aquela tristeza passageira, mas uma dor existencial. Uma sensação de que algo se perdeu e você não sabe como recuperar. Sua autoimagem está distorcida. Você olha no espelho e não vê mais alguém que Deus poderia amar. Vê alguém cheio de erros, marcas, escolhas erradas. E começa a acreditar que a distância entre você e o Pai é grande demais para ser vencida por uma oração simples. Você se sente sozinho mesmo cercado de gente. Sorrindo em fotos, falando em reuniões, se movimentando entre pessoas, mas por dentro, vazio. Porque ninguém sabe o que você carrega. Ninguém vê as batalhas internas, os pecados secretos, as promessas não cumpridas. E então a sensação te invade: Deus me abandonou. Você se lembra dos momentos em que sentia a presença dele,
em que chorava em adoração, que lia a Bíblia e parecia que cada versículo era uma carta pessoal. Mas hoje, silêncio. Hoje, parece que suas orações são engolidas pelo vazio. Você sente culpa pelo que fez, pelo que deixou de fazer, pelas vezes em que prometeu que voltaria, mas não voltou, pelas orações interrompidas, pelas alianças quebradas, pela vida dupla que você não consegue mais sustentar. Mas escute com atenção. Deus não ouve perfeitos, Ele ouve quebrantados. Ele não se aproxima de quem finge, mas de quem confessa. O pecado afasta, sim, mas não impede a reconciliação. O coração arrependido é o altar onde a graça se derrama. Davi, em seu pior momento, quando havia pecado gravemente, escreveu: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa foi a oração de Davi, suja, real, sem floreios. E sabe o que Deus fez? Restaurou, perdoou, transformou. Jesus não veio pelos sãos, mas pelos doentes. Ele tocou o leproso, sentou-se com os pecadores, chorou com os rejeitados. Ele ouviu o ladrão na cruz, no seu último suspiro. E você acha mesmo que ele não te ouviria agora? A oração com fé, mesmo no fundo do poço, tem o poder de acender luz onde só há trevas. Você não precisa estar limpo para falar com Deus. É falando com Ele que você começa a ser limpo. Você não precisa se corrigir para orar. É orando que você começa a ser corrigido pelo amor. Essa sensação de abandono é mentira. Deus nunca te deixou. Você se afastou, sim, mas Ele continuou ali, esperando que você reconhecesse o seu lugar de filho. Você pode ter caído 10 vezes, mas ainda pode se levantar. Pode ter se calado por meses, mas ainda pode abrir a boca e dizer: Pai, eu pequei, mas eu ainda te amo, ainda preciso de ti. E isso é suficiente para o céu se mover, não pela eloquência, mas pela verdade, não pelo mérito, mas pela misericórdia de Jesus Cristo. Sim, Deus ouve mesmo em meio ao pecado, desde que o coração esteja quebrantado, desde que a boca se abra com sinceridade, desde que a alma se renda de verdade. Hoje pode ser o dia do recomeço, não por merecimento, mas porque o sangue da cruz ainda clama por você. E a oração poderosa que sai do arrependimento tem poder de reverter qualquer história. Quando a fé está por um fio, sua fé está esfriando. Você sente que aquilo que antes te fazia vibrar, hoje mal te desperta. Antes, a oração era diária, constante, viva. Agora, você olha para o céu, mas o coração está distante. Você ainda acredita, mas não sente mais nada, como se houvesse uma névoa entre você e Deus. Sua família rejeita sua fé. Eles não entendem porque você ora, jejua, lê a Bíblia, chora ouvindo louvor. Zombam do seu compromisso, questionam sua espiritualidade, dizem que é exagero. E essa rejeição, vinda de quem mais deveria te apoiar, te fere como uma espada. Você tenta ser firme, mas a dor de ser desacreditado pesa. Você enfrenta conflitos com irmãos da igreja. Pessoas que deveriam te acolher te criticam. Pessoas que pregam amor praticam julgamento. Você tentou se encaixar, tentou servir, tentou se abrir, mas encontrou vaidade, disputa, competição espiritual. E tudo isso foi te afastando não só das pessoas, mas da comunhão. Você começou a se calar, a se retrair, a se esconder. Você tem traumas amorosos que te impedem de orar com sinceridade, relacionamentos que te quebraram por dentro.
Feridas abertas, promessas não cumpridas, alianças feitas e desfeitas. Agora, toda vez que tenta orar, a lembrança da dor te paralisa. Você quer falar com Deus, mas o coração está bloqueado. Como se amar de novo fosse impossível. Como se confiar de novo fosse arriscado demais. Você sente medo da morte. Não apenas da morte física, mas do fim da fé, do fim do sentido, do fim do chamado. O medo silencioso que te visita à noite e sussurra, e se tudo isso for em vão? Você tenta repreender, tenta resistir, mas lá dentro algo treme. Você tem dúvidas sobre a própria salvação. Já orou, já aceitou, já buscou, mas hoje não sente certeza. Sente-se distante, impuro, desconectado, como se tivesse perdido o lugar de filho, como se já não houvesse retorno. E essa dúvida tem corroído a tua paz. Você perdeu o propósito de viver. Não sabe mais por que acorda. Faz tudo no automático. O que antes era paixão virou peso. O que antes era missão virou obrigação. E o vazio parece crescer a cada dia. Mas há algo que você precisa lembrar. Jesus nunca perdeu a esperança sobre você, mesmo quando você se afastou, mesmo quando sua oração com fé se transformou em silêncio, mesmo quando você parou de acreditar em si mesmo, ele ainda acreditava. Você pode estar por um fio, mas é nesse fio que Deus constrói uma ponte de volta ao amor, ao propósito, à fé viva. A oração verdadeira não nasce da força, mas da fraqueza. É quando você admite, eu estou no fim, que o Espírito Santo começa a agir. Ele sopra sobre cinzas e reacende brasas. Ele toca em corações duros e os amolece. Ele levanta quem está caído, mesmo que ninguém mais acredite. Sim, você pode ter sido ferido por líderes, pode ter sido rejeitado por amigos, pode ter sido desprezado pela família, mas Deus não te descartou. Ele conhece suas lágrimas, sabe o que você carrega e ainda está chamando você de volta. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa entender tudo, não precisa ser forte agora, só precisa se render. Diga com verdade, Senhor, eu não tenho forças, mas se tu ainda me queres, eu estou aqui. E Ele vai te ouvir, vai te encontrar, vai te restaurar. Você não está perdido, você está a caminho de um recomeço. E esse fio que ainda te liga ao céu é suficiente para Deus te puxar de volta para os braços dele. Porque quando a fé está por um fio, o que Deus precisa é só disso. Um fio, uma brecha, um clamor. E se você está aqui agora lendo isso, é porque ainda existe fé dentro de você, mesmo que pequena, mesmo que tremendo. E essa fé vai mover montanhas. Agora é entre você e Deus. Deus falou contigo através dessa mensagem. Não foi só mais uma reflexão, foi um chamado, foi um despertar. Foi como se o céu tivesse colocado palavras exatas para o teu momento, para a tua dor, para a tua oração silenciosa. Essa palavra chegou como resposta à tua oração. E quando você ouviu, o coração não resistiu. Você chorou, você foi confrontado, você foi acolhido e agora sabe, não está sozinho. O Pai ainda está te esperando, o altar ainda está de pé, o céu ainda responde. Você comentou porque sentiu que precisava, porque não dava para guardar só para si, porque doeu e curou, porque mexeu em áreas que estavam esquecidas, porque reacendeu uma chama que o tempo quase apagou. Agora você entendeu o chamado de Jesus. É mais do que religiosidade.
É mais do que um hábito, é mais do que pertencer a um grupo, é sobre viver o Evangelho de forma real, profunda, transformadora. Essa mensagem te fez querer gerar discípulos. Você não quer mais andar sozinho. Quer guiar outros à mesma verdade que te libertou. Quer orar por outros, como hoje oraram por você. Quer falar com o Espírito Santo todos os dias, sem medo, sem culpa, sem performance. Você comentou porque sentiu que essa palavra era para você. Você já compartilhou com sua família. Você voltou a orar depois de assistir. Essa palavra foi a resposta da sua oração. Agora, não guarde isso só para si. Comente com sinceridade. Compartilhe com alguém que precisa dessa transformação. Ative as notificações para continuar nessa jornada com a gente. Inscreva-se, curta e faça parte da comunidade que escolheu viver o Evangelho puro, porque a fé não termina aqui, ela começa na tua próxima oração.